Olá, esse é o Explica do Zero e hoje a gente vai dar uma olhadinha em pronomes reflexivos. Eles funcionam muito parecidos na língua inglesa e na língua portuguesa também. Mas antes de abordar os pronomes reflexivos, a gente vai dar uma olhadinha na raiz deles, que são os pronomes sujeito e objeto. É importantíssimo a gente entender as funções sintáticas desses dois para que a gente consiga entender a função sintática do pronome reflexivo. É bem tranquilo. Primeiramente, o que seria função sintática? A função sintática é quando um elemento ele funciona diretamente ligado ao verbo. Então, um pronome sujeito, ele pratica o verbo. Um pronome objeto, ele se sujeita à ação do verbo. Então, nós temos os pronomes sujeitos, que a gente conhece bastante, são pronomes que vêm antes do verbo. Eu, você, ele, ela. E os pronomes objetos, que eles vêm logo depois do verbo. Ok. A pergunta é, e quando o meu sujeito ele for igual ao objeto? Então, quando eu fizer uma ação em mim mesmo, ou quando ela fizer uma ação nela mesma. Então, por exemplo, ela se machucou. She hurt her. Não. E é por isso que funciona o pronome reflexivo para esse caso. O pronome reflexivo é quando o meu sujeito ele pratica a ação nele mesmo. Por isso o nome reflexivo. A ação reflete nele mesmo. Então, myself, eu mesmo. Yourself, a ti mesmo. Himself, herself, itself, a terceira pessoa, a ele mesmo, a ela mesma. Ourselves, nos, a nós mesmos. Yourselves, a vocês mesmos. E themselves, a eles. Então a gente vai fazer uma experiência aqui mais prática. Então, por exemplo, eu me cortei. I cut myself. Ela se perdeu. She lost herself. Então, uma dica para você que vai fazer o vestibular, para você que vai fazer o Enem, é o seguinte: o pronome reflexivo, ele sempre acompanha o sujeito. Você nunca vai ter um pronome reflexivo funcionando como objeto da ação de um outro substantivo, de um outro sujeito também. Então, repara. Ele se machucou. He hurt himself. Perfeito? Os pronomes reflexivos, eles têm mais duas funções. Além de ser o objeto do seu próprio sujeito, o sujeito que praticou a ação nele mesmo, ele tem a função de ênfase, que é enfatizar a função do sujeito. Por exemplo, eu fiz isso sozinho. I did it by myself. Geralmente, a gente utiliza a preposição by para reforçar. Como que seria a tradução da língua portuguesa? Aqui eu ganho uma variedade de palavras. Por exemplo, eu fiz isso por mim mesmo, eu fiz isso sozinho, eu mesmo fiz isso. Informalmente, nós temos a posição do pronome reflexivo bem mais liberal do que a gramática traz. Então, a gramática normativa pede que a gente coloque a preposição do ladinho do pronome reflexivo. Só que é muito comum a gente ler tirinhas, charges, letras de música com o pronome reflexivo logo depois do verbo. Então, repara, eu mesmo fiz a tarefa, eu sozinho fiz a tarefa. I did myself the task. Seria muito mais comum a gente entender da seguinte forma. I did the task by myself. Mas a gente tem variados gêneros textuais onde você traz o pronome reflexivo, inclusive, do lado do sujeito, que não é muito comum, mas existe. I myself did the task. O que pode aparecer num gênero textual diferente, numa tirinha, numa charge, numa letra de música. Eu trouxe aqui uma frase onde você pode ver o uso do pronome reflexivo sendo usado logo depois do substantivo. Ó. O vestido era bonito, mas a cor em si era feia. Então, the dress was beautiful, but the color itself was ugly. Então, repara, a cor era feia, a cor em si era feia. Então, é muito comum usar esse tipo de estrutura quando a gente está colocando umas sentenças maiores. Então, uma pequena revisãozinha. Pronome sujeito antes do verbo, pronome objetivo depois do verbo. Quando o meu sujeito ele é o próprio objeto da frase, quando eu faço uma coisa para mim mesmo, entra o uso do pronome reflexivo, onde eu tenho o finalzinho do pronome com aquela expressão clássica, self, que tem um sentido de auto. Por isso que a gente lembra assim, ó, self-service, self-esteem, né? Autosserviço, autoestima. Um detalhe na ortografia bem peculiar aqui, ó. Myself, yourself, himself, herself, itself. Parou? Singulares terminam com F.
plural, ourselves, yourselves, themselves. A gente tem uma regra no plural que diz que palavras que terminam com F, elas viram VES. É a única lista de pronome onde a segunda pessoa do singular, ela se escreve diferente da segunda do plural. Yourself, a ti mesmo. Yourselves, a vocês mesmos. Daquela clássica expressão, behave yourself, se comporte. Behave yourselves, comportem-se. Aqui a gente fecha então o pronome reflexivo, espero que você tenha entendido, continue com a gente.